Eu gostaria de fazer duas brevíssimas intervenções. Já feita pelo senador Armando Monteiro, feita pelo senador Ataídes, que diz respeito à enorme expectativa que temos nós aqui no Senado, com o encerramento desse debate na Câmara dos Deputados, possivelmente esta semana, e o Senado estará enfrentando o debate derradeiro relacionado à chamada taxa de longo prazo, para remunerar os recursos do Tesouro Nacional que são disponibilizados para o BNDES, que é parte de uma cultura da meia entrada em nosso país. Em audiência com diretores do Banco Central, por parte desta comissão, o presidente Tombini nos apresentou um mapa sobre o crédito no país. E chama a atenção que, do total de crédito disponibilizado no país, 50% desse crédito, ele é subsidiado. Se ele é subsidiado, tem alguém pagando a conta para que a taxa de juros em nosso país possa ser considerada, para além de expansiva, é uma taxa de juros imoral, quando nós comparamos com qualquer referência, sobretudo de países como o nosso, que é um país emergente. Nada mais do que 50% do crédito em nosso país é direcionado. E uma parte relevante desse crédito tem sido disponibilizado para o BNDES, ou seja, o povo brasileiro vai ao mercado, se endivida, porque quando se fala que o governo vai ao mercado, emite título, paga a remuneração de taxa Selic, não é o governo que vai ao mercado. Quem vai ao mercado é a população brasileira, porque o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador e o empreendedor. E os dados do Ministério da Fazenda revelam que nos últimos 10 anos, a população brasileira transferiu somente para o BNDES mais de 270 bilhões de reais para financiamento de um conjunto muito concentrado de empresas brasileiras. 70% desse crédito para companhias e empresas que têm, ou que faturam, mais de 300 milhões de reais por ano. Quando nós fazemos uma comparação, quem está gerando emprego nesse país, 70% dos empregos gerados nesse país é por micro e por pequeno empresário, que também tem uma faixa subsidiada das operações de crédito. Então, há uma grande expectativa que nós pudéssemos ouvir de vossas senhorias a expectativa para a política de crédito de juros em nosso país com a aprovação da TLP, uma vez que o Banco Central foi, assim como o Ministério da Fazenda, arquiteto desta mudança que tem grande expectativa de impactar, pelo menos temos essa expectativa, na política de crédito. Eu gostaria que vossas senhorias pudessem fazer uma abordagem sobre as questões estruturais da política de juros imorais em nosso país. A outra questão diz respeito à medida provisória 784, que criou um regime jurídico para o direito administrativo sancionador a ser aplicado pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, nas suas respectivas áreas de atuação, tanto uma como outra instituição. Esta medida provisória, seguramente, ela foi também arquitetada, quero crer, no núcleo do Banco Central. Qual a razão da medida provisória estabelecer o valor máximo de multa muito inferior ao previsto na Lei número 12.846, a Lei Anticorrupção, ou na Lei 12.529, que é a Lei do CAD? Apenas para fins de comparação, o artigo 7º, inciso 1º, desta medida provisória em curso no Congresso Brasileiro, estabelece valor máximo de multa de 0,5% da receita de serviços e de produtos financeiros apuradas no ano anterior ao da consumação da eventual infração. Já a Lei Anticorrupção e a própria Lei do CAD
estabelecem patamares de até 20% da receita auferida. Há dispositivos que causam grande preocupação em relação à transparência das atividades do poder público. Como se sabe, a publicidade é princípio da administração pública, consagrado na Constituição Federal e que rege, ou que deveria reger, ou que deve reger as atividades públicas. Contrariando a lógica desse princípio, o artigo 11, parágrafo único, e o artigo 31 dessa mesma medida provisória, possibilitam que os termos de compromisso de ajustamento de conduta e acordos de leniência sejam celebrados e mantidos indefinidamente em sigilo. Isso causa uma determinada preocupação, porque vamos identificar que nessa ação administrativa o Banco Central possa se deparar com questões penais. A pergunta é, o Ministério Público Federal, que tem a prerrogativa da ação penal, será informado automaticamente para que ele possa tomar as providências e as responsabilidades para além das medidas administrativas, até porque medida provisória não pode tratar de tema penal. Mas o questionamento que faço na interpretação de vossas senhorias, porque estamos tratando dessa medida provisória aqui no Congresso, é se esta questão muito específica do sigilo do Banco Central, se esse sigilo também contempla o sigilo de informação ao Ministério Público para que ele possa tomar as iniciativas que são das suas prerrogativas. São as duas questões, senhor presidente, que endereço aos nossos sabatinados aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ferraz.